Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com o nosso terceiro podcast, acompanhado do Bruno, e a gente vai entrevistar hoje o professor João, delegado da Polícia Federal, e eu quero que ele apresente para vocês aí a qualificação dele. Boa noite, professor. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, tá? É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sempre fico muito contente quando recebo esse tipo de convite dos alunos, principalmente porque eu já fui aluno um dia. Então, eu fico muito grato, muito feliz em poder me comunicar aí com você e com os estudantes. Meu nome é João Luiz Moraes Rosa, sou professor aqui da Uniso há 4 anos, sou delegado da Polícia Federal há 14 anos, mestre em Direito pela PUC e estou aqui pronto para bater um papo aí com vocês. Perfeito, então vamos lá. professor. Nós agradecemos a presença do professor, sabemos a rotina que é muito corrida, não deve ser fácil, e ter tirado uns minutinhos para aqui debater algumas ideias conosco é de suma importância. Professor, a gente gostaria de iniciar esse episódio falando sobre o sonho da carreira policial. Nós sabemos que a carreira policial tem uma particularidade que desde criança, o menino ou a menina que deseja, ele já expressa essa vontade, né? Festa de aniversário, com um tema policial, ou brincando de polícia e ladrão, na época que a gente brincava, já era o policial. Então eu gostaria de saber como que foi esse início para o professor, onde surgiu essa vocação. Olha, foi sonho de criança mesmo. Se vocês pudessem resgatar as fotos lá de família, dos álbuns de família, certamente vocês veriam lá fotos minhas com meus 4, 5 anos já vestido de policial e brincando ali de polícia e ladrão. E esse sonho cresceu, ele se intensificou na faculdade, né? Eu cursei a faculdade de Direito aqui em Sorocaba, de 97 a 2001. E esse sonho ficou ainda maior quando eu comecei a ter contato com o direito penal, direito processual penal, lá pelo 3º ano da faculdade. E aí então eu decidi fazer estágio no Ministério Público, na Promotoria Criminal. E aí então tive contato com inquéritos policiais, investigações, o trabalho da Polícia Judiciária, e aquilo despertou um interesse muito grande e eu resolvi trilhar e seguir esse caminho. Entendi. Decidiu dar luz àquele sonho de infância, então, e continuar nessa carreira aí quando iniciou a faculdade de Direito. Sim, desde então me apaixonei pelo direito penal, me apaixonei pelo processo penal, e me apaixonei pelo trabalho da Polícia Judiciária, trabalho investigativo. E aí então, uma vez finalizado o curso, eu já sabia que era isso mesmo que eu queria ser e comecei a me preparar para o concurso da Polícia Federal. Então, acho que isso é uma particularidade dos alunos, né? Não sei você também, Bruno, porque eu, quando vejo uma viatura, arrepia. Com certeza. Principalmente da Polícia Federal. Sim. Um dia, muito específico, viatura da PRF, que é difícil ver aqui em Sorocaba. Não sei, para quem quer cursar e seguir essa área, arrepia. O senhor também era assim, de arrepiar? De fato, eu costumo dizer que a polícia tem uma certa mística, né? Desperta um certo interesse nas pessoas, não só a Polícia Federal, a polícia em geral, como a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal. É uma daquelas instituições em que eu costumo dizer que o profissional, quando ele entra, ele é policial até debaixo d'água. É como se fosse um sacerdócio. E é algo que desperta esse interesse em algumas pessoas, despertou em mim. Eu resolvi trilhar esse caminho, seguir esse caminho e sou muito feliz hoje em dia com o que eu faço. Perfeito. Professor, o professor iniciou falando também da questão da graduação, que iniciou a graduação de Direito, teve contato com o processo penal, Direito Penal, e decidiu que iria realmente para o lado das carreiras policiais. Mas especificamente, como que foi trilhar esse caminho, né? A gente sabe que a graduação não é fácil, nós passamos, desculpe a palavra, mas perrengues o dia todo. Então, como que foi essa parte específica da graduação para o professor? Olha, eu costumo dizer que eu nunca fui nenhum aluno muito brilhante no meu curso de Direito durante a graduação. Eu era um aluno normal, tirava minhas notas baixas, minhas notas médias, algumas poucas notas altas. Então não preciso ficar preocupado quanto a isso. Nossa, agora deu um alívio aqui, cara. Isso é absolutamente normal, absolutamente comum. E então, me aproximando mais para o final do curso, eu decidi, então, que eu já sabia que queria ser delegado da Polícia Federal,
decidi então me planejar. Resolvi estabelecer uma meta, um planejamento, né, e uma rotina de estudos com o objetivo em passar Já no concurso. na graduação, Sim, o professor sim. já estudava específico para a polícia. Já na Desde que graduação. entrou na graduação, desde o princípio, já tinha essa rotina de estudo para a Polícia Federal ou foi em determinado momento da graduação? Foi mais para o final do curso, quando as coisas, eu costumo dizer, começam a apertar, digamos assim, para os estudantes. Sim. Conforme vai chegando próximo do final do curso, os estudantes já começam a ter a perspectiva do mercado de trabalho, ou seja, do que irão fazer uma vez concluído o curso. E aqueles que têm meta, né, que têm foco e disciplina, já começam a se organizar, é o que eu recomendo a fazer. E aí, então, tendo em vista o edital da Polícia Federal, as matérias cobradas no concurso, comecei a me preparar e, graças a Deus, fui bem sucedido. Professor, hoje o senhor é delegado e a gente sabe que para ser delegado precisa ter um percurso aí. Eu queria saber um pouco mais da parte técnica. Conforme na graduação, o senhor já era policial, agente penitenciário, ou algo correlato a isso, e depois, quando se graduou, já prestou para delegado? Eu queria saber essa parte técnica. Ou precisa terminar, ter uma experiência e depois ser delegado? Como que foi essa parte estratégica e técnica da sua vida? Certo. Não, na verdade, eu não era policial. Não fui policial antes de ser delegado da Polícia Federal. O que acontece? No concurso da Polícia Federal, existem alguns requisitos para ingresso. Tá? Basicamente, o candidato precisa ser bacharel em Direito e precisa ter, no mínimo, 3 anos de prática jurídica ou policial. Então, é um concurso que os 3 anos de prática, eles são contados tanto a prática jurídica quanto a prática policial. Então, atividades policiais em outros cargos, não sejam cargos privativos de bacharel em Direito, eles contam para efeito de contabilizar esses 3 anos de experiência. E 3 anos de prática jurídica também. Caso o candidato não seja policial, não tenha exercido nenhuma outra função policial, ele vai precisar dos 3 anos de prática jurídica, ou seja, cargos privativos de bacharel em Direito. Perfeito. Interessante esse ponto, porque geralmente no mundo dos concursos públicos nós pensamos na prática judiciária mesmo, e não sabia que específico para a área policial já pode ser um policial militar, um policial civil, e isso contar no prazo dos requisitos, né? Mas após a graduação, né, professor? 3 anos de prática policial, independentemente de ter sido durante a graduação ou após a graduação, porque são contabilizados nesses 3 anos de prática policial a atividade de policial militar, ou atividade de policial federal, que não seja de cargo do delegado de Polícia Federal, então outros cargos da Polícia Federal, um agente, policial federal, escrivão, papiloscopista, eles contam. Policial civil, não necessariamente o delegado de Polícia Civil, mas outros cargos da Polícia Civil também contam como prática policial. E o exercício também nas Forças Armadas, conta também como atividade policial. Para delegado, tem algo que todo mundo tem uma dúvida, cara. Precisa de OAB ou não precisa de OAB? A prática jurídica, caso não seja exercido um cargo policial ou algum outro cargo privativo de bacharel em Direito, pode ser contabilizado a prática jurídica como exercício da advocacia. Então, desde que sejam comprovadas atuações em no mínimo 5, enfim, não me lembro agora ao certo o número mínimo de atuações por ano, mas a prática jurídica exercida pelo advogado também conta nesse cômputo aí de 3 anos de atividade jurídica. Sim, não necessariamente OAB, pode ser outro cargo de natureza jurídica. Muitos colegas como, por exemplo, analista de tribunais, do Ministério Público. Muitos colegas da minha sala perguntam: Ivan, você precisa ter o OAB para você ser delegado? Não necessariamente. Não necessariamente. Entendi. Não necessariamente. Precisa de 3 anos de prática jurídica ou prática policial, seja essa prática jurídica exercida mediante advocacia ou outros cargos privativos de bacharel em Direito. Perfeito. Professor, passei os 3 anos lá, apresentei os requisitos necessários, passei na prova, que deve ser uma loucura, né? Passei também no exame físico. Ingressei na Polícia Federal, ou como delegado, como agente, ou como delegado da Polícia Federal.
vai necessariamente para a academia de polícia? Como que funciona essa fase preparatória, especificamente no caso, para se tornar um delegado de polícia federal? Pois não. A academia de polícia, que é o curso de formação profissional, ele na Polícia Federal faz parte do concurso. Então, é uma etapa do concurso, o curso de formação profissional, de modo que o candidato pode ser reprovado. Pode ingressar na academia e eventualmente não passar nas provas, sejam as provas teóricas ou provas práticas, provas físicas, e ser reprovado. Uma vez concluído o curso de formação profissional e o candidato sendo aprovado no curso, aí então, só depois disso ele vai tomar posse e vai virar policial federal. Uma pergunta também, só para mostrar para a galera, as pessoas acham que polícia é tudo igual, né? Tem gente que acha. Eu queria entender da visão do senhor a diferença de uma polícia militar para uma polícia federal, né? A polícia ostensiva, a polícia judiciária, mais tecnicamente falando. Pois não. A Polícia Federal, as atribuições da Polícia Federal, elas estão lá no artigo 144 da Constituição. Entre elas é a Polícia Judiciária da União, ou seja, a polícia responsável por investigar crimes de competência federal. E, além disso, se a Polícia Marítima, Aeroportuária e Polícia de Fronteiras. Então, nessa função de Polícia Marítima, Polícia Aeroportuária e Polícia de Fronteiras, a Polícia Federal exerce atividade ostensiva. Tá? Atividade, digamos assim, não necessariamente investigativa, mas atividade de fiscalização de porto, aeroporto, etc. E na parte da polícia, das atribuições como Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal desempenha, então, a parte de conteúdo investigativo, ou seja, investigar infrações penais de atribuição de competência da Justiça Federal que tenham ocorrido. Perfeito. Nesse ponto da polícia repressiva, é muito interessante e eu, particularmente, sempre, desde criança, quis ser um agente de polícia federal e tudo mais, e ingressei na faculdade de Direito com esse pensamento também. E desde sempre eu vejo a atuação da Polícia Federal nas fronteiras, professor. Os grupos táticos que são formados e atuam nessa repressão, principalmente de tráfico internacional entre os países, né, fronteira da Colômbia, fronteira do Paraguai, e também sobre questão de pirataria, que ocorre muito. O professor teve contato durante a atuação como delegado de Polícia Federal nessa questão específica das fronteiras, dessa repressão ao contrabando internacional? No começo da carreira, é muito comum que os policiais novos eles sejam lotados em localidades de difícil provimento, em regra, fronteiras ou atividades do interior do norte do país. Então, são localidades em que a área de atuação da Polícia Federal, como vocês mesmos devem estar imaginando, é muito forte no controle de fronteiras. Isso envolve tráfico internacional de drogas, de armas, contrabando, descaminho, crimes ambientais. Então, no início da carreira, tive uma atuação muito intensa, digamos assim, nessa área, já que fui lotado em Rondônia, no estado de Rondônia, onde aprendi muito. Foi uma escola muito grande para mim, muito grato por ter iniciado minha carreira lá, aprendi muito. E atuei na fronteira, atuei ali próximo a Guajará-Mirim, que é a fronteira com a Bolívia. Entendi. Eu imagino que assim deva ser um outro mundo, né, professor? Você atuar nessa questão policial e investigação na fronteira, especificamente, e também na questão dos portos do Brasil, porque nós sabemos que o nosso país ele é basicamente um porto de tráfico de drogas e de tráfico de armas para países da Europa, submetem para a África e vai para a Europa, para outros países assim também. Então deve ser uma experiência muito significativa, certo? Nessa questão de vivência diária. O Brasil tem uma dimensão continental, um país enorme, tem uma fronteira seca, que a gente costuma chamar de fronteira seca, com diversos países aqui da América do Sul, alguns dos quais a gente sabe que são produtores entorpecentes,
E a gente costuma brincar também que do outro lado a gente tem a fronteira, entre aspas, né, com a África, Sim. que é um corredor de passagem, de fato, utilizado aí por quadrilhas, né, por organizações criminosas, para escoar produções ilícitas para o hemisfério norte. Então, nessa área de atuação, nós temos sim uma atividade muito intensa, uma atividade que exige um sacrifício muito grande, mas para quem gosta do que faz, para quem sempre teve o sonho de ser policial, mesmo com todos os perrengues, sim, entre aspas, da atividade da profissão, se sente realizado desempenhando essa função. Voltando um pouco da parte pessoal do professor, eu acho que quem quer ser policial passa literalmente por muito perrengue. Sair às 6 de casa e chegar, ainda mais que quem faz faculdade, chega às 11 horas da noite, e da meia-noite às 3 para estudar TCC, concurso, tudo. O senhor teve algum momento da vida do senhor, na época de concurso, né, para quem quer prestar, queria que o senhor desse um recado, o que fez o senhor motivar? Não, eu quero ser. Como que foi essa fase sua? Por causa que eu estou passando por essa fase, tem momentos que eu chego na minha casa e... Bate aquele... eu preciso pegar força de algum lugar. Sim. Como que foi para você essa fase, professor, esse momento? Olha, eu costumo dizer que o ânimo e a disciplina, né, é necessária muita disciplina, vem da vocação e de ter consigo mesmo que é aquilo que você quer fazer para a sua vida. Falando especificamente para os estudantes do segundo, terceiro ano que estão nos ouvindo, eu costumo dizer que procurem ir atrás de atividades práticas, procurem ir atrás de estágio, procurem se ambientar com as mais variadas áreas de atuação do direito e descubram aquilo que querem e descubram aquilo que gostam. E procurem estudar o quanto antes. Procurem se dedicar, trabalhar e ir atrás dos seus sonhos o quanto antes. E para aqueles que já estão chegando ao final da faculdade, lá pelo quarto, quinto ano, a orientação, a sugestão que eu dou pode pisar no acelerador aí e começar a estudar. Bota uma marcha, acelera. Põe a marcha e vamos lá, porque... Não, porque é uma pressão, né, professor? Eu não assim sei você, Bruno, professor, porque eu não me vejo hoje a não ser me espelhar no senhor. Eu não consigo me ver em outra carreira. Parece que é aquilo ou é aquilo para mim. Eu quero ser aquilo, arrepio. O senhor também era assim? O senhor só tinha, eu quero ser policial, não tem outro, eu quero ser isso. Sim, sempre foi a minha prioridade número 1, entrar na Polícia Federal. Não que eu não tenha prestado outros concursos. Durante o período de preparação para a prova, é até recomendável que o candidato preste outros concursos para se habituar com o tempo de prova, se habituar com questões, etc. Mas uma vez que você tenha despertado essa vocação em si, é algo que a gente costuma perseguir com mais carinho, né, com mais afinco e com mais meta, né, com mais foco. Professor, nessa linha então ainda das dicas, né, para os estudantes, como tem que pisar no acelerador ou descobrir as áreas e para entender como funciona o mercado de todas as áreas do direito, especificamente para quem estuda para concurso público. O professor tem algumas dicas para nos passar para trilhar esse caminho de uma forma mais fácil ou não tem como, é só perrengue? Olha, eu costumo dizer que é necessário ter planejamento, tá? Muito mais importante do que você fazer um cursinho ou contratar algum curso ou coach, etc. Lógico que tudo isso sempre ajuda, mas muito mais importante do que isso é ter disciplina e planejamento, ou seja, se organizar. O sujeito não pode simplesmente acordar num belo dia e pensar, hoje eu vou estudar processo penal. Aí no outro dia, acho que hoje eu vou estudar constitucional. Não. Estabeleça uma rotina, né? Faça ali uma planilha de estudos ou com metas de quantos capítulos vai ler por dia, por semana, por mês. Enfim, isso é muito pessoal, muito particular. Mas o mínimo de planejamento e disciplina para seguir o planejamento é preciso ter. E organização em qualquer aspecto, né? Ainda mais hoje em dia está muito profissional o estudo. Sim. Então tem que encarar realmente como se fosse um trabalho. Olha, estou aqui, estou focado nisso e bola para frente, né? É o meu foco
Então, ter essa organização é de suma importância. Exatamente. É um período que exige muita renúncia, né? Então, o candidato está se preparando para concurso público. Normalmente, ele vai ficar de fora de festas, baladas, enfim, aniversários. Obviamente que um mínimo de vida social é bom que se tenha, um mínimo de lazer até para descontrair um pouco. Mas algumas renúncias vão precisar ser feitas. Eu queria finalizar. Ser delegado seria a carreira fim para você? Sim, sem dúvida. Para mim, ser delegado é, entre aspas, aquilo que eu sempre quis, aquilo que eu desejei, aquilo que eu busquei, aquilo que eu alcancei e estou plenamente satisfeito com isso. E dentro da Polícia Federal, delegado é o cargo máximo? Tem algo a mais? Existe, na Polícia Federal, existe uma hierarquia, né, entre os cargos. O delegado de Polícia Federal, até pelos normativos nossos, é o cargo dirigente da instituição. Logicamente que o trabalho de polícia, seja na Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, ele exige um trabalho em equipe. Não existe trabalho policial bem feito que não seja um trabalho em equipe. Por isso eu sou uma pessoa muito grata, muito feliz e muito realizado no trabalho, porque eu tenho uma excelente equipe de policiais que trabalham comigo ali, e todos muito focados, muito comprometidos e muito competentes. Mas, voltando à pergunta inicial, para mim sempre foi o cargo, entre aspas, sim, como dito, né? Sempre que eu quis ser, aquilo em que me dá realização profissional. Isso é muito importante, essa realização profissional e em qualquer cargo que a gente almeje, né, professor? Por mais que às vezes a vida do estudante possa ser difícil, porque tem que conciliar trabalho com estudo, situações pessoais, familiares, essa realização, esse foco nos dá motivação diária, né? Sim, sem dúvida. Para aqueles que têm essa vontade, têm esse desejo e tenham dentro de si a vocação de ser policial federal, o desejo aí, espero que tenham foco, tenham disciplina e se dediquem, né? Estudem, porque de fato vale muito a pena. É uma profissão que tem seus riscos, né? Tem as suas privações, mas para aqueles vocacionados é uma belíssima carreira e uma profissão que traz um sentimento de dever cumprido muito grande. Professor, então foi muito interessante essa nossa conversa. Eu acho que eu compartilho da mesma ideia. Mesma sensação. Eu saí daqui mais motivado ainda para continuar aí no meu sonho. E eu agradeço novamente a disponibilidade. O Centro Acadêmico está de portas abertas e também para todos os alunos. Para a gente continuar fomentando esse interesse e trazendo, dirimindo dúvidas e tirando dúvidas dos alunos. Então, a gente agradece a todos os telespectadores. Tem alguma coisa para falar, Igor? Não, eu vou para casa estudar agora. Eu vou subir estudar, na verdade. Eu vou subir estudar. O professor também vai agora dar aula. Palestrar, né? Sim, uma palestra. Eu agradeço mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz, muito satisfeito. Tenho aula agora, daqui a pouco, às 7 horas, né? Vou lá bater um papo, né, com o pessoal lá da turma. E, enfim, deixo aí meu abraço aí, meu carinho para os ouvintes aí. E uma boa noite a todos. Perfeito, muito obrigado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, mandar dúvidas, sugestões. O Centro Acadêmico está disponível e aberto a todos os estudantes. Então, é muito importante ter esse contato com todos vocês. E a gente também se mantém disponível aí para qualquer problema que vocês precisarem. E muito obrigado pela atenção. E segue lá no Instagram. Tchau, tchau.